Distância saudável. Às vezes estamos tão próximos, mas tão próximos de alguém que não conseguimos vê-lo. Não é só a grande distância que nos impede de ver, o excesso de proximidade também. O excesso de proximidade pessoal provoca em nós um fenômeno bastante interessante e desconcertante. Perdemos um tanto da empatia porque passamos a nos projetar na pessoa. Confundimos nossos valores com os dela, nossas preferências com as dela, nosso espaço pessoal com o dela. É um sufoco. A gente faz isso e não nota, mas tudo isso é resultado da pouca percepção de que é o grau de afinidade que mostra qual é a distância saudável que devemos manter entre as outras pessoas e nós. A gente vai deixando a vida nos levar, e nesse caso não é bem a vida que nos leva, somos nós mesmos que deixamos a vida no piloto automático, sendo que ela não tem esse recurso. Em muitos casos, nós dirigimos melhor os nossos carros do que as nossas relações. Se dirigíssemos nossos carros do jeito como dirigimos muitas das nossas relações, não passaríamos a primeira esquina, desastre na certa. Para que sejam saudáveis, os relacionamentos exigem muita percepção. A manutenção do foco na generosidade e a percepção da dosagem de convívio talvez sejam os principais fatores. É cansativo, dá trabalho, nem sempre a gente acerta, mas se não prestarmos bastante atenção, é certo que vamos trabalhar dobrado. Relacionamentos, mantenha a distância saudável. Bom, gente, eu quis começar hoje meu vídeo com esse livro do Ali, que vocês devem estar cansados de me ouvir falar, que é a Bíblia do Relacionamento Humano, pelo menos na minha visão. Somos mais interessantes do que imaginamos. Eu faço coaching com a Ali já faz 4 anos e esse livro veio a complementar tudo que eu já aprendi, né? Foi um grande resumo de tudo que ele já me ensinou no coaching. E é assim, muito transformador. Muita gente me escreve pedindo dica de relacionamento, pedindo conselho, né, sugestão, porque sabe que eu sou terapeuta, que eu sou psicóloga, apesar de não atuar exatamente nessa área, mas enfim, como eu gosto muito desse tema, muita gente me escreve e me pergunta, né? Então essa é a melhor indicação que eu posso dar, que é esse livro. Tem um outro livro do Osho que eu sempre recomendo no meu canal também, que é o Amor, Liberdade e Solitude, também, que é excelente. Então, para quem de fato não pode bancar de repente um trabalho individual de coaching, mas pode comprar o livro ou pode participar do começo para começar a melhorar as relações. Tem muita gente que se queixa, eu tenho um problema com meu namorado, meu namorado some, não me dá satisfação, marca tal coisa e não vai. Como que eu lido com isso? Então essas coisas práticas do dia a dia, do cotidiano, que muitas vezes a gente se submete pelo medo do abandono, pelo medo da solidão, todos esses mecanismos, né, como os livros, as palestras, podem ajudar muito a expandir a consciência e trazer uma nova percepção. Então, a minha visão sobre esse texto da distância saudável, pelo menos para mim, ter essa consciência foi muito libertador. Porque eu, desde que eu comecei a fazer faculdade de psicologia, e a gente passa a entender melhor as pessoas, ou dependendo da visão, até enquadrar um pouco as pessoas em algumas teorias, eu percebi que eu acabava compreendendo muito as limitações das pessoas e me submetendo a relações indignas, né? Então, por exemplo, eu falava, coitado do fulano, o pai dele maltratou ele e tal, então hoje é uma pessoa que tem uma super dificuldade relacional, tudo bem, eu vou deixar ele me maltratar, vou deixar me espizinhar, né? Vou servir de pano de chão, porque afinal de contas, pobrezinho, tem uma história trágica, né? Então, eu falo por mim mesma, né? E eu acabava me submetendo a relações indignas, porque eu compreendia tanto a pessoa, mas tanto a pessoa na dor dela, que eu falava, no fundo, fulano é uma boa pessoa, então tudo bem que me trate mal, que não responda a mensagem, que marque comigo e não vá, eu entendo a situação dele. A gente tem que ter compaixão pela dor dos outros. Que pessoa boa, que pessoa maravilhosa que eu era, né? Chegava em casa, chorava, me acabava, ficava mal, e foi numa dessas que eu procurei o coaching com a Ali.
E aí um dia eu li um texto dele que foi um tapa na cara pra mim, mas foi que me fez acordar pra vida, né? Tipo, hello, que aqui você está se submetendo. Que era um texto em que ele falava assim, eu não lembro o texto, claro, inteiro, mas ele falava assim, no fundo até Napoleão é uma ótima pessoa. No fundo todo mundo é bom, todos nós somos bons, né? Nossa essência é boa, por mais que a pessoa seja uma psicopata, na essência ela tem algo de bom, embora o grau de consciência dela não esteja permitindo que nesse momento ela exerça essa excelência, mas todo mundo é bom. Agora, qual é o grau de afinidade que você tem com aquela pessoa específica, né? Então vive esse conjunto de intersecção. Não fica forçando uma afinidade que não existe, ou exigindo da pessoa coisas que o grau de consciência dela não está preparado para te dar. Eu falava, mas fulano tem uma história triste, coitado, no fundo é uma ótima pessoa, tem dificuldade de relacionamento, mas é bom. Tá, eu falava assim, tudo bem, até pode ser uma ótima pessoa, mas é isso que você quer? É esse tipo de vínculo que você vai falar pro universo que você quer, que você merece? Ele não falava exatamente assim, tá, gente? Mas eu tô traduzindo com as minhas palavras. Então, assim, aí eu comecei a perceber, eu falei, poxa, é verdade, cada vez que eu me submeto a uma relação indigna, eu tô falando, universo, eu sou um estrupício, me mande mais estrupício, porque é isso que eu mereço, eu sou um lixo, minha autoestima tá no lixo, então eu contrato pessoas para me rejeitar, para me tratar mal, porque afinal de contas, assim eu reforço a crença de que é o lixo que eu mereço. Não estou dizendo que a pessoa é lixo, mas o vínculo era tão indigno que era destrutivo para mim, né? Isso não só para mim, mas eu comecei a perceber nos meus atendimentos que é claro que quando a gente começa a progredir, a gente atrai pessoas do nosso passado para ensinar para ela o que a gente aprendeu, né? E também para poder aprender com aquela experiência da pessoa, do cliente no caso, né? E aí começaram a vir mulheres, minhas pacientes queridas, com a mesma história, com o mesmo problema que eu, sofrendo as mesmas coisas que eu sofria, chorando por motivos muito parecidos. Eu falava, universo, você é incrível, né? Parecia pegadinha, eu falava, caramba, tudo que essa mulher tá falando são coisas que eu passei. E agora eu podia olhar nos olhos dela, fazer o Theta Healing, fazer o mapa astral, e mesmo à distância também, poder passar uma luz, uma energia e através da minha experiência poder trazer uma nova perspectiva para aquela pessoa. E aí eu comecei a perceber o como era comum mulheres muito afetuosas, muito sensíveis se submeterem a relacionamentos indignos. E era indigno porque ela não percebia a dança relacional, como o Arli fala, ela não percebia a dinâmica, né? Ficava aquela dança de tango, né? Que o Arli fala que tem jogo de poder, não era uma dança harmoniosa, não era uma dança amorosa, era uma dança baseada na competição e na guerra. E aí ficavam os dois, um fazendo joguinho de poder pra cá, outro joguinho de poder pra lá. Sabe aquela coisa da paquera? Que você olha pra pessoa, a pessoa olha pra você, você abaixa, que você não quer assumir que você tá paquerando. Aí você vira assim, você finge, não é comigo. Aí a pessoa olha e fica, é jogo, o tempo inteiro é poder, é jogo. Não admito que eu tô gostando de você, eu abaixo. Vergonha, timidez, né? Que também é um tipo de arrogância do outro lado da moeda. Então, a gente tá o tempo inteiro jogando, né? E é claro que no começo é natural que o amor seja um jogo, porque a gente vive numa sociedade psicopática, onde então são predominantes os valores de poder, de prazer e de manipulação. Mas tem uma hora que a gente precisa sair da guerra, né, gente? Quem que vai aguentar ficar brigando e lutando? Pelo menos no amor, em algum momento a gente tem que se render, tem que se entregar, tem que se tornar vulnerável pro outro. Né? Só que para isso é preciso treino, porque a gente já está acostumado a ficar na guerra. Não vou mostrar que eu gosto, porque quando eu mostro que eu gosto, fulano pisa em mim. Então eu vou deixar sofrendo, deixar se ferrar mesmo, porque aí vai me valorizar. Tá bom, se você quer jogar, se você quiser continuar no campo da guerra, sua estratégia é maravilhosa. Né? A estratégia bélica é ótima para quem está em guerra. Relacionamentos baseados em jogos de poder, em games, é muito bom para quem é psicopata. Então, para quem tem um comportamento psicopático, né? Agora, se você quer viver o afeto de verdade, ter uma entrega gostosa, ter um parceiro com quem você pode ter uma relação digna, onde a expressão do afeto daquela pessoa é parecida com a sua, então você precisa reforçar a crença de que você merece. Você pode reforçar fazendo meditação, pode reforçar fazendo Theta Healing ou coaching relacional.
Não importa a técnica em si. O importante é que você mude o seu grau de consciência e que você sinta que você merece. Porque cada vez que você se submete a um vínculo que é um lixo, uma pessoa que te trata como um lixo, você está dizendo para o universo, me dê mais disso, é isso que eu mereço, é para isso que eu vim. Você acha que um cara, pensa comigo, gente, um cara que não responde seus telefonemas, uma pessoa que só você fica atrás, só você implora para sair com a pessoa, só você mostra, você acha que esse cara tá afim de você? Ele pode te deixar em banho-maria ali por um tempo, quando eu precisar dela, vou transar com ela, ela tá sempre disponível, ela tá sempre no meu pé, eu vou lá, uso, acabou, beleza. Mas não é um cara focado no afeto. Um cara que faz isso, ele tá focado na guerra, ele tá focado em poder. O Ali usa um termo que a primeira vez que eu ouvi eu achei horrível, mas que é muito simbólico, que ele fala que é o curral afetivo. Tem homens que têm o curral afetivo, né? Que deixam várias mulheres em banho-maria, e aí hora sai com uma, hora sai com outra, deixa uma cativa aqui, a outra cativa ali, mas também não assume pra nenhuma delas que não tá afim, que não quer nada sério. Vai deixando cativa, né? Mas aí a hora que ele quer, ele vai usando e vai montando o curralzinho dele ali. A primeira vez que eu vi, eu falei, nossa, né? Mas depois eu entendi o que ele quis dizer e fez muito sentido. De fato, tem muito homem, muita mulher também. Tô falando de homem porque o público que eu atendo é feminino, né? Mas tem muita mulher também que faz isso por jogo de poder, por autoafirmação, para se sentir superior. Então aí eu peço para você mulher ou para você homem que está passando por isso, que só você vai atrás, só você demonstra interesse, só você liga, só você manda mensagem, que seja. E você percebe que a recíproca é muito pequena, então tem alguma coisa errada. Ou você passa a dançar conforme a pessoa e a dar mais ou menos na mesma proporção que ela te dá, ou então você sai desse vínculo, né? Porque se pra você é muito pouco aquilo que ela te dá, alguma coisa tá errada. Você não precisa se submeter a isso. Aí vem aquela mulher melindrosa, né? Que gosta de sofrer, que acha que só tem aquilo pra ela, que ela é tão lixo, que ela não merece nada melhor. Ai, Gisela, mas não tem ninguém melhor, não tem homem que preste. Gente, tem muito homem que presta, mas você precisa estar numa frequência que você vai atrair esse padrão, né? Só que como você vai atrair esse padrão se você acha que você é um lixo e não merece nada de bom? Então você tem que mudar a sua frequência. Como fazer isso? Esse é o ponto, porque muita gente já sabe disso, mas não sabe na prática como mudar. Primeiro passo, ler o livro do Arli, que eu já recomendei. Eu não ganho nada fazendo merchandising do livro, isso daí eu tô fazendo pro bem da humanidade, não é pro bem do Arli, porque ele não precisa disso. É pro bem da humanidade mesmo, né? Então esse livro é fantástico mesmo, um dos melhores livros, se não o melhor livro de relacionamento que eu já li na vida. Os livros do Osho também, o coaching relacional, o Theta Healing, a meditação, são técnicas que vão te ajudar a expandir a sua consciência e fazer com que você saia da sua condição de escravo, de mendigo de afeto, para te transformar num imperador. Você não veio aqui para ser um mendigo, para ser um escravo, para ficar implorando para as pessoas olharem para você e com cada migalhinha que a pessoa te dá e você tá com uma cumbuquinha na mão, você se satisfaz com aquela migalha. Não. Se você acha que é isso que você merece, é você que se coloca nessa situação. Porque a gente atrai as coisas conforme a frequência que a gente vibra. Se os seus relacionamentos são sempre, né, um acúmulo uma coleção de misérias e de migalhas, então você precisa reavaliar o que você está fazendo na sua vida, o que você pensa, aonde você foca. Gente, eu falo por experiência própria, entendeu? Eu não estou falando de uma coisa que eu não sei, que eu não vivi, que eu não entendo. Não, eu falo por experiência própria, a minha experiência pessoal e a experiência das pessoas que eu atendo. Eu atendo muita gente, todos os dias, muitas mulheres. Então eu sei o tema que é recorrente na vida delas, isso é muito comum. A pessoa se submete a uma relação horrível porque entende que o cara, coitadinho, a mãe dele tratava ele mal na infância. Coitadinho, ele acha que ele é um nada, que ele é um lixo, que ele não merece nada de bom. Então eu vou ter que estragar a minha vida, que me submeter a um vínculo super indigno pra ser a mamãezinha do fulano porque o pobrezinho. Gente, que é isso, sabe? Então, claro, tudo é uma questão de escolha. Mas se é isso que você acha que você merece, então você vai estar dando sempre o mesmo sinal para o universo, vai estar emitindo o mesmo padrão de pensamento e atraindo sempre o mesmo tipo de vínculo.
né? Ou um cara que é meloso demais, que às vezes também tem o contrário. Às vezes o cara é muito também meloso e a mulher já é mais prática, objetiva, também não aguenta aquilo. Às vezes o cara tá sendo excessivo pra ela. Aí também é um saco, né? Vai pra polaridade oposta. Então, gente, pra gente atrair um vínculo digno, a gente primeiro precisa mudar o padrão, né? Fazer a meditação, porque tem até uma passagem do Osho que ele fala só namorem com quem medita, porque se a pessoa não medita, ela não vai ter o grau de consciência preparado para viver aquele vínculo. Bom, acho que eu falei demais para variar, mas era isso que eu queria falar para vocês hoje. E é isso, um grande beijo para vocês, namastê!